Nesta aula nós vamos testar a nossa API REST Alunos Controller, criada na aula anterior. Lembrando que o controlador Alunos Controller ele representa a nossa API REST, pois ele foi definido seguindo os princípios REST. E dessa forma, a nossa API ela vai acessar o repositório Aluno Repository e permitir realizar as operações CRUD usando o banco de dados SQL Server. Tudo isso amparado com os recursos do Entity Framework Core. O controlador Alunos Controller ele foi definido com o atributo host, que define o endpoint de acesso ao nosso serviço REST. E na nossa API foram implementados os métodos actions para realizar o CRUD básico, como eu já mostrei. Assim, API/alunos é o endpoint, ou seja, a URL onde o nosso serviço pode ser acessado. E a seguir, nós vamos definir a URI ou os endpoints, o verbo HTTP usado, o resultado esperado e o código de estado HTTP esperado quando a operação for realizada com sucesso. Nós vamos fazer isso para cada um dos métodos que nós vamos testar. Para o método getAlunos, o endpoint vai ser API alunos, o verbo HTTP vai ser get, o resultado esperado é a lista de alunos e o status code é 200 OK. Para o método getAluno, onde nós vamos passar o ID do aluno, a URI vai ser API/alunos, o ID do aluno, o verbo HTTP get e o resultado vai ser o retorno do aluno com o ID informado. E o status code 200 OK. Para criar um aluno, nós vamos usar o endpoint API alunos, o verbo HTTP post, ele cria um novo aluno com os dados do aluno que é informado no post e o status code é 201 created. Para atualizar os dados do aluno, eu informo API/alunos/o ID do aluno, o verbo HTTP é o put, ele vai atualizar o aluno com o ID e com os dados que eu passar na requisição. E o resultado pode ser 200 OK ou 204 no content. E o método deleteAluno, eu uso essa URI, passo o ID do aluno, ele vai deletar o aluno com esse ID e o retorno é 200 OK. Então nós vamos usar esses verbos, vamos usar esses endpoints e quando a operação for realizada com sucesso, nós vamos obter esses resultados. Agora observe que o endpoint API alunos é usado para acessar todos os métodos do serviço da nossa API. Para testar a nossa API, nós podemos usar diversas abordagens. Por exemplo, eu posso usar o Postman, que é um cliente HTTP muito usado para testar APIs RESTful. Basta eu baixar a aplicação aqui neste link. Eu posso usar também o Swagger, que é uma aplicação open source, que permite definir, criar, documentar e consumir as APIs REST. O Swagger tem uma vantagem. Além de você poder testar a API, ele já documenta a API. Eu também posso usar até o PowerShell. Por exemplo, aqui eu tenho um comando onde eu estou fazendo um teste de um método da minha API. Nesta aula eu vou usar o Postman para fazer os testes nos métodos da nossa API. Então, se você não tiver o Postman, você tem que baixar ele nesse link. É muito simples, ele vai baixar um executável, você executa, ele vai fazer a instalação rapidamente e você não precisa configurar nada. Então agora eu vou abrir um nosso projeto, né? E eu tenho aqui a minha API, eu já posso testar. Se eu executar ela agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou executar, ela vai acionar o navegador padrão que é definido aqui no meu ambiente e você vai ver que a URL de inicialização dela vai ser o Weather for Request. Então ele não está retornando nada. O que está acontecendo aqui? Vamos retornar para o nosso projeto, vamos pará-lo. Aqui acontece o seguinte, na pasta pop eu tenho um arquivo launch setting, que tem as configurações de inicialização. Aqui, por padrão, quando eu criei, ele definiu a launch URL como Weather for Request. Aqui eu tenho que mudar para o meu endpoint, que é API alunos. Pronto, agora quando eu inicializar, ele vai acionar essa URL, que é o meu endpoint. Agora, se eu executar, ele já vai me acessar o método getAlunos e deve retornar aqui os dois alunos que eu tenho incluído lá na minha tabela alunos. Olha aqui a URL que ele montou, API/alunos. Se eu quiser testar, retornar um aluno pelo ID, eu vou informar o número 1, que é o ID do primeiro aluno, ele retorna o primeiro aluno, que é o aluno com ID igual a 1. Porque aqui eu informei
o valor 1 para o ID. Agora, só a título de curiosidade, eu vou abrir aqui o PowerShell. Olha, eu estou com o PowerShell aberto e eu vou emitir um comando aqui para testar um método GET. Ó, vou dar o invoke REST method, estou passando API alunos e o método GET. Ele vai retornar os 2 alunos que eu tenho. Se eu quiser testar o retorno de apenas um aluno com um ID informado, ó, eu passei agora aqui, ó, API /alunos o ID do aluno. Ele deve retornar o aluno com ID igual a 1. Então aqui é apenas para você ver que eu posso testar a minha API de diversas maneiras. Agora eu vou fechar aqui o PowerShell, vou minimizar o navegador, a minha API está em execução e agora eu vou abrir o Postman. Aqui está o Postman, que é a aplicação que eu vou usar para testar os métodos da minha API. Então aqui, olha, no lado esquerdo eu tenho um painel com o histórico dos requests e aqui que eu vou montar os requests. Então para mim montar o request, eu clico aqui nesse símbolo de mais. Primeira coisa que eu tenho que informar é o verbo HTTP que eu vou usar. Get, post, put e delete, esses que eu vou usar. Aqui eu vou informar a URL. Aqui eu informo o protocolo, o endpoint e os parâmetros se eu quiser. Se eu precisar informar algum parâmetro, por exemplo, no header, no body, eu tenho as opções que eu posso montar aqui. Aqui eu tenho os parâmetros, a chave e o valor. E aqui ele vai me dar a resposta, né? A hora que eu clicar em send, ele vai me dar a resposta. Vamos testar um get. Vou pegar aqui, ó, vou abrir aqui o meu navegador, onde eu obtive todos os alunos, que é essa URL aqui, ó. Copiei ela, retornei para o post e vou colá-la aqui. Então, olha, montei uma requisição com get, passei esse endpoint. Quando eu clicar em send, aqui no response ele vai me retornar o mesmo resultado que o navegador me deu, ó. Vou dar send. Olha aqui, ó, os 2 alunos retornados. Se eu quiser retornar um aluno, eu vou informar o ID do aluno, ó, API /alunos. Vou dar um send, olha aqui, ó, aluno ID igual a 1. Então é um get, aqui eu estou testando os métodos get. Agora eu vou passar um ID que não existe, ó, 11, ID igual a 11. Olha que eu dou um send, olha aqui, ó, aluno com ID 11 não foi localizado. Então aqui eu já estou testando o HTTP get alunos, estou dando um get, ó, no API alunos, ele me retorna todos os alunos. Get alunos, estou passando o ID, API alunos 1, ele me retorna o ID, aqui 11, ele me retornou a mensagem de erro. Eu vou abrir aqui a minha API, vou colocar um breakpoint aqui, ó. Então eu vou testar esse método get aluno com ID. Vou passar um ID inválido para você ver como é que funciona. Então eu vou repetir esse request, ó. Estou dando um get nessa URL API /alunos, o ID igual a 11. Mandei um send, ó, ele parou aqui, foi lá na minha API, ó, o ID 11. O resultado aqui, ó, null, então ele vai cair aqui, ó. Vou dar um F11, ó. Olha lá, ele cai aqui, ó, not found, exibe o aluno com ID 11 não localizado. Então esse é o resultado que ele exibe. Então aqui eu já testei os 2 gets, né? Vamos testar o post agora. O post é aquele que vai criar um novo recurso, vai criar um aluno. Então aqui, retornando ao HTTP post, eu vou testar o create aluno. Eu tenho que passar os dados do aluno que eu quero criar. Aonde eu vou passar essa informação? Os dados do aluno que eu quero criar. Isso aí eu tenho que usar o verbo post, passar a URL API alunos com o protocolo, localhost, a porta que está atendendo. E os dados do aluno que eu quero incluir, eu vou passar no body do request. Então, no body do request, eu tenho que fornecer os dados, a chave e o valor para as informações do aluno que eu quero incluir. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou aqui no Postman. Então, agora eu vou montar o request para incluir um aluno. O verbo agora é post. A URL é a mesma, só que eu não preciso informar o ID do aluno. É só API aluno. E agora, aonde eu vou informar os dados do aluno que eu quero incluir? Posso informar no body, venho aqui em body, marco o role e o texto que eu vou usar vai ser o formato JSON. Ó. Ele me abre aqui, ó, nessa área aqui, um local onde eu vou informar no formato JSON os dados do aluno que eu quero incluir. Então eu vou dar um post nessa URL ao meu endpoint API alunos, aos dados do aluno que eu quero incluir. Só que tem um detalhe. Aqui eu não preciso informar o ID do aluno. Por quê? Porque se você lembrar, o ID do aluno, lá na tabela, ele é uma chave primária do tipo identidade. Ele é auto-incremental. Quem vai incluir automaticamente o ID do aluno é o SGBD.
Então basta informar somente os dados do aluno. Estou incluindo um aluno aqui, ó, com o nome Amanda, sobrenome Araújo. Aqui vai acontecer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, no Visual Studio, em View, Server Explorer, em Data Connections, eu tenho aqui o meu banco de dados, ó, Digital Demo DB, ó. Tá aqui a tabela alunos, eu vou exibir os dados para você, ó. Ele vai exibir os dados que existem, olha lá, ó. Felipe Maria. O próximo dado que eu vou incluir aqui teria que ser ID igual a 3. Acontece que eu fiz um teste já e excluí o teste que eu fiz. Só que como ele é autoincremental, o próximo que ele vai gerar agora vai ser ID igual a 4. Toda vez que você usa um valor atribuído pelo SGBD e você exclui, ele descarta, ele não utiliza mais. Então ele segue a sequência. 1, 2, agora vai ser 4. Por que 4? Porque 3 eu já tinha feito um teste e eu já excluí. Então eu vou vir aqui, vou aqui, ó, abrir a minha API e agora, ó, eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou aqui no método createAluno. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, onde ele está verificando se o aluno é igual a null. Então eu vou retornar para o Postman e vou enviar a requisição. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho para cima, ele vai exibir o resultado aqui embaixo. Ó. Vou dar um send. Ó, ele bateu aqui lá na minha API, createAluno. Ó os dados do aluno que eu enviei. Tá vendo? Ó, Amanda Araújo, tudo ok. Ó, o aluno ele vai verificar se ele é igual a null, né? Então eu vou dar um F11, ó. Ele não é igual a null, então ele vai incluir o aluno, ó. Foi lá no meu repositório, incluiu o aluno, vai retornar. Olha lá aqui, ó. Tá vendo, ó? ID igual a 4. Olha os dados do aluno que ele incluiu. Vou abrir o Visual Studio, vou aqui no Server Explorer, vou abrir a tabela, ó. Amanda Araújo, ID igual a 4. Percebeu? Então é assim que se comporta essa coluna aluno ID lá no banco de dados. Ela é autoincremental. Então nós já testamos o post incluindo o aluno. Ó. Eu tenho que passar os dados no body do request no formato JSON, conforme eu informei aqui. Então agora eu vou testar o put. O put, eu tenho que mudar o verbo. Aqui eu tenho que formar o ID do aluno que eu quero alterar. Eu vou alterar os dados da Amanda. E aqui os dados dela, eu preciso agora fornecer o ID. Então o ID dela é 4. Eu vou mudar algumas coisas. Amanda Araújo de Souza. Estou mudando o sobrenome dela e o e-mail dela. Amanda Souza. Então agora eu estou dando um put. Então aqui foi o HTTP post. HTTP put, eu estou testando o método updateAluno. Estou passando o ID do aluno e os dados do aluno que eu estou alterando. Então eu dou um put, API alunos, o ID do aluno e no body os dados do aluno que eu quero alterar. Então vamos voltar aqui para a nossa API. Vou aqui no update. E vou vir aqui, ó, onde ele está verificando se o ID do aluno é diferente do aluno ID que eu estou passando aqui com os dados a alterar. Então eu vou dar um send, ó, ele parou aqui, ó, o ID é 3, eu errei aqui, ele não vai alterar, ó, e o aqui, ó, é 4, tá dando diferente, então ele vai dar um bad request. Olha lá, ó. O aluno com ID igual a 3 não confere com o aluno a ser atualizado, porque eu passei 3 aqui, ó, e o ID é 4. Então vamos corrigir. Foi até bom porque nós testamos aqui a nossa lógica, né? Agora eu vou testar novamente, só que agora eu vou passar o ID 4, que é o ID do aluno que eu quero alterar. Então vou dar um send, ó, ID 4, ID do aluno 4. Então ele vai atualizar e aqui, ó, vai dar o update aluno. Eu vou mandar ele continuar e olha aqui, ó, ele me retorna 200 ok e os dados do aluno que ele atualizou, Amanda Araújo de Souza, Amanda Souza, que é o e-mail dela. Se eu quiser ver essa informação, eu posso usar o histórico aqui, ó. Vamos pegar essa requisição aqui, ó, e vamos dar um send. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, ó. A Amanda está aqui com ID igual a 4. Muito bem, agora vamos testar o delete. O delete, usa o HTTP delete. Estou testando o método delete aluno, tem que passar o ID do aluno. Eu vou dar um delete, API alunos, o ID do aluno. E ele vai deletar o aluno. Então vamos aqui, retornar o Postman. Vou dar um delete, API alunos é o aluno 4. Aqui eu vou enviar, deixa eu colocar um breakpoint aqui, ó, no delete. Vou dar um send, ó, ele parou aqui, ó. Passei o ID igual a 4, ele está obtendo o aluno, ele obteve o aluno, está verificando se o aluno existe, vai ser diferente de null, e aí ele vai retornar, ó, 200 ok. Então ó, ele retornou o ID do aluno que ele excluiu, ó, os dados do aluno Amanda. Se eu abrir aqui e mandar visualizar agora, dar um get, ó, vou dar um get aqui, ó, pode ver que eu não tenho mais a Amanda, só tenho os dois. Se eu abrir o banco de dados, vou no Server Explorer, vou mandar ele
exibir os dados, tá lá. Não tenho mais a Amanda no banco de dados, né, na tabela alunos. E aqui eu já testei todos os métodos, ó, o get, o post, o put, o delete. Se eu tentar deletar um aluno com um ID que não existe, por exemplo, ID 8 não existe, vou dar um delete, vou dar um send, vou mandar ele continuar. Olha aqui, ó, ele me dá 404 not found. Aluno com ID 8 não encontrado. Esse é o retorno. Então, dessa forma, temos todos os métodos testados e a nossa API está funcionando corretamente. Na próxima aula, nós vamos iniciar a criação dos componentes Blazor na nossa aplicação Blazor.